Olá pessoal, meu nome é Aldir Santos do canal Mundo Curioso. Nesse vídeo vou lhe mostrar algumas curiosidades sobre Tancredo Neves, então veja este vídeo até o final que você vai ganhar um presente que vai ser de grande valia para a sua jornada na internet. Mas antes disso, dê uma força para o nosso canal, aperte o botão abaixo gostei, e se inscreva no canal, e a propósito aperte o sininho das notificações, para que todas as vezes que subir conteúdo novo você seja notificado. Veja o vídeo até o final e faça seu comentário abaixo. Quem não ouviu falar sobre o presidente do Brasil que foi eleito, mas não governou o país? Fale também qual assunto você quer saber mais curiosidades nos próximos vídeos. E também comente o que você achou desse vídeo. Vamos lá! Tancredo Neves foi um importante político brasileiro que consolidou sua trajetória política durante a Quarta República. Advogado, ele atuou como deputado e chegou a ser nomeado primeiro-ministro. Durante a ditadura militar, atuou na oposição política e conseguiu ser eleito senador e governador de Minas Gerais. Sua morte gera muita polêmica. A versão oficial é que teria sido provocada por diverticulite, doença inflamatória no intestino grosso, mas muitos acreditam que o primeiro presidente do Brasil eleito após o golpe militar teria sido assassinado por meio de envenenamento ou mesmo baleado. Tancredo Neves foi protagonista de um dos episódios mais insólitos da nossa história. Eleito presidente do Brasil, em 1985, passou mal um dia antes de sua posse, precisando ser internado e operado. Faleceu vítima das complicações de seu problema de saúde, e a presidência foi assumida pelo vice, José Sarney. Foi um dos grandes nomes da política que apoiou a redemocratização do Brasil, participou das diretas já, mas, com a derrota da emenda, lançou-se a disputa pelo colégio eleitoral. Tancredo Neves nasceu em São João del Rei, cidade do interior de Minas Gerais muito conhecida pelo estilo colonial, em 4 de março de 1910. Seu pai chamava-se Francisco de Paula Neves e sua mãe Antonina de Almeida Neves. Teve ao todo 11 irmãos e, na sua infância, teve boas condições, pois seu pai possuía algumas propriedades na cidade, além de um comércio. Estudou em 2 colégios locais e quando terminou seu ensino básico, em 1927, procurou ingressar em alguma universidade para conquistar melhores oportunidades na vida. Na graduação, Tancredo foi obrigado a trabalhar para manter seus estudos, porque sua família não tinha a mesma condição financeira desde que seu pai havia falecido, em 1922. Tentou ingressar nas carreiras de engenheiro, marinheiro e médico, mas fracassou ou desistiu dessas opções de carreira e acabou ingressando na área do direito, quando se viu sem opções. A faculdade de Direito ficava em Belo Horizonte, forçando Tancredo a mudar-se para a capital de Minas Gerais. Lá ele trabalhou em diferentes ofícios para poder sobreviver até a conclusão do seu curso, em 1932. Os biógrafos de Tancredo Neves contam que ele tinha um interesse por política já demonstrado durante a sua juventude. O primeiro grande evento em que Tancredo Neves manifestou suas posições políticas foi na Revolução de 1930. Ele apoiou o levante militar que resultou na deposição de Washington Luiz e levou Getúlio Vargas à presidência. A partir de 1932, além de ter iniciado sua carreira de advogado, Tancredo também foi preso pela primeira vez, justamente por participar de um evento de apoio aos paulistas que participavam da Revolução Constitucionalista de 1932. No ano seguinte, Tancredo filiou-se a um partido político de pequena expressão e iniciou, oficialmente, o seu envolvimento com a política. Em 1935, Tancredo Neves concorreu ao cargo de vereador em São João del Rei e foi eleito como o candidato mais votado. Assumiu o posto e tornou-se presidente da Câmara de sua cidade. Essa experiência política de Tancredo durou pouco, porque, em novembro de 1937, o golpe do Estado Novo implantou uma ditadura e colocou fim na atuação do legislativo em todo o país. Com isso, Tancredo retomou a sua carreira de advogado e seguiu nela até meados da década de 1940. A partir do final da década de 1940, Tancredo Neves retomou a vida política, porque o sistema democrático foi reconstruído no país, período conhecido como Quarta República, e Tancredo Neves teve papéis importantes na política brasileira. Isso porque Tancredo fazia parte da política mineira, uma das mais importantes da época. No segundo governo de Getúlio Vargas, Tancredo recebeu um convite do presidente para assumir o Ministério da Justiça em um dos momentos mais críticos da nossa história política.
Tancredo Neves recebeu o papel de tentar frear a onda golpista que estava presente na política brasileira. Teve de lidar com os efeitos da crise causada pelo atentado da Rua Toneleiro, em agosto de 1954. Além disso, Tancredo foi eleito em diferentes momentos durante a Quarta República para os cargos de deputado estadual e federal. Atuou diretamente para garantir a vitória de Juscelino Kubitschek na eleição presidencial de 1955, mas não ocupou nenhum cargo político durante esse governo. No decorrer de todo esse período, Tancredo esteve filiado ao PSD, o Partido Social Democrático. Durante a tentativa de golpe com as iniciativas para impedir a posse de João Goulart, também chamado de Jango, como presidente, Tancredo Neves interveio com a solução que resolveu essa crise. A sua sugestão de o Brasil aderir ao parlamentarismo foi adotada e isso garantiu a posse de Jango em 7 de setembro de 1961. Tancredo Neves foi escolhido como primeiro-ministro do Brasil e ocupou o posto por 10 meses, mas renunciou pelas dificuldades do cargo. Ele candidatou-se a deputado federal e foi eleito em 1962. O golpe militar de 1964 interrompeu a democracia no Brasil e impôs um regime que se estendeu durante 21 anos. Tancredo posicionou-se contra o golpe e teve coragem de não ratificar a eleição que transformou Humberto Castelo Branco no primeiro presidente militar desse período. Ele absteve-se de votar no candidato militar. Pessoas próximas de Tancredo, como JK, não tiveram a mesma coragem. Tancredo Neves aderiu ao partido da oposição aos militares, o Movimento Democrático Brasileiro, MDB. O político mineiro nunca foi um opositor ferrenho e radical da postura, portanto, sempre preferiu uma posição menos radical e mais conciliatória. Com o desgaste dos militares no poder, Tancredo tornou-se um dos políticos mais influentes na luta pela redemocratização. Em 1978, foi eleito senador. Em 1982, elegeu-se governador do estado de Minas Gerais, ao derrotar o candidato dos militares, Eliseu Rezende. Tancredo obteve mais de 2,5 milhões de votos e a vitória, em um dos maiores colégios eleitorais do Brasil, referendou Tancredo para a disputa pela presidência que seria realizada em 1985. Em 1983, surgiu a Emenda Dante de Oliveira, que tinha como proposta o retorno do voto direto para a eleição presidencial. Essa proposta incendiou todo o país e deu início à campanha das diretas já. Tancredo participou e apoiou a campanha, mas sua ambição política de ser presidente o levava, secretamente, a pender para a proposta da eleição indireta em 1985. Ele era favorável a esse tipo de votação, pois na eleição indireta ele seria o candidato ideal, já que a realização de uma transição democrática conciliada era muito mais fácil. Além disso, a eleição de Tancredo para a presidência teria menos oposição por parte dos militares. Na eleição direta, as chances de Tancredo ficavam reduzidas, porque o candidato mais forte para o voto popular seria Ulisses Guimarães. A Emenda Dante de Oliveira não foi aprovada, e a eleição de 1985 foi decidida pelo voto indireto. Assim, a oposição articulou sua chapa, formada com Tancredo Neves na presidência e José Sarney para vice, para derrotar os militares. A escolha de Sarney foi estratégica e fazia parte de um plano de conquistar os votos de dissidentes do PDS, o Partido dos Militares. No decorrer de toda a campanha eleitoral e após esse período ter passado, Tancredo escondeu que estava doente. Durante meses ele sentia dores fortes no abdômen e lidou com essa situação com tratamentos médicos particulares e com automedicação. Entretanto, o caso do político mineiro necessitava de intervenção cirúrgica, mas Tancredo negou-se a fazer antes da posse, porque temia que os militares fossem tirá-lo da presidência. A ideia era fazer a cirurgia no dia 17 de março, 2 dias depois da posse, mas um mal-estar causado pelas fortes dores abdominais levou Tancredo a ser internado no hospital de base do Distrito Federal, na noite do dia 14 de março, ou seja, horas antes da posse. Constatou-se que Tancredo tinha uma infecção avançada e ele passou por cirurgia. Esse atendimento médico que Tancredo recebeu é entendido como questionável e cheio de falhas pelos historiadores. O falecimento de Tancredo Neves aconteceu em 21 de abril de 1985. Seu corpo foi velado em São Paulo e ele foi enterrado em Minas Gerais. A presidência seguiu nas mãos de José Sarney e todo o processo de redemocratização do Brasil foi conduzido nesse período. Esperamos que você tenha gostado de saber dessas curiosidades sobre Tancredo Neves.
Continue acompanhando o nosso canal Mundo Curioso aqui no YouTube, para mais informações sobre as incríveis e plena evolução e catástrofes que dividem o planeta com o homem. Bom, chegamos ao final desse vídeo. Agora pegue seu presente que está no link na descrição, uma videoaula gratuita com estratégias de marketing digital para você vender todos os dias como afiliado. E se este assunto for relevante para você, aproveita, aperte o botão abaixo gostei, e se inscreva no canal. E a propósito, ative o sininho para que todas as vezes que subir conteúdo novo você seja notificado. Até o próximo vídeo.